O que que normalmente acontece com as pessoas que reduzem a ingesta desse tipo de alimento mais denso em farinhas? Melhora um monte a saúde, a alimentação. Eu vou dizer para vocês que, no meu caso, o que me levou a reduzir o consumo de pão não foi porque eu precisava tratar meu pré-diabetes, não foi porque eu queria emagrecer, embora eu quisesse, tá? Quem já me acompanha há mais tempo sabe disso, e eu vou dizer para vocês uma grande realidade. Se fosse a Julie que se formou em nutrição na época, lá em 2011, assistindo a mim mesma nesse exato momento, eu ia dizer que essa nutricionista é louca. Ah, mas eu ia mesmo. Ah, porque essa daí, ó, já tá querendo arranjar doença pra todo mundo. Não necessariamente porque eu não tô falando de doença. Mas, gente, eu via doença celíaca e intolerância à lactose como mais um motivo para as pessoas encontrarem doença. Por quê? Como eu convivi muito em hospital, né? Fiz estágios remunerados, inclusive, que é pra realmente sair já com o emprego da faculdade, em posto de saúde. Eu observava muito a dependência das pessoas das unidades de atendimento. Se o médico não dá o remédio, não fica feliz, tem que dar um remédio. E se ele diz uma solução, uma resolução de fato para a pessoa não precisar tomar remédio, não fica contente. Então eu sempre achava que as pessoas buscavam a doença. Então só tinha doença celíaca aquelas pessoas que eram frescas, que, ai, tá bom, eu não tenho nada, mas eu tenho doença celíaca. Eu achava que era isso, tá? Eu tinha estudado o suficiente a respeito? Claro que não. Se eu tivesse estudado a respeito, se eu tivesse me aprofundado mais, eu teria noção. Tô falando daquela época. Eu comecei a atender numa clínica em Blumenau que se chama Interblu. E, muitos pacientes, muitos vinham com doença celíaca. E o pior é que era assim, doença celíaca, diagnosticada pelo médico. Ou seja, não adiantava eu tentar explicar para a pessoa qualquer coisa, porque eu não conhecia, não entendia tão bem. Eu tive que aprender, na marra. Ainda bem que esses pacientes existiram na minha vida. Porque eu fui lá, comprei um livro, inicialmente aquele Barriga de Trigo. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Barriga de Trigo. Esses pacientes mudaram a minha vida, tá? Por quê? Eu comecei a ler esse livro ao mesmo tempo que eu lia alguns artigos a respeito. E eu vi que nesse livro tinha bastante evidência científica. Ele trazia atrás as evidências que embasavam toda a história do cara. Eu vi que era de um médico, acho que era um médico ou um nutricionista, e eu pensei, bom, se o cara tem experiência no assunto, pelo menos eu vou entender o que os pacientes dele passam, né? E assim eu vou ter uma noção de como fazer o tratamento dos meus pacientes também. Não vou só estudar os artigos e agora o que eu faço, né? Porque eu estou buscando uma prova, mas eu preciso dar uma solução para o meu paciente. Então eu li o livro inteiro, li as evidências científicas da época, li tudo. Vi que realmente metodologia muito boa. E depois que eu li aquele livro já nas primeiras 20 páginas, acho que foram 26 páginas, que eu falei, cheguei nessa página aqui, eu vou parar de consumir. Eu parei de consumir, tá? E vocês que me acompanham há mais tempo já sabem que eu começava o dia pensando no macarrão que eu ia comer à noite, né? Tava lá. Dificuldade de emagrecer, com problemas de saúde, tipo rinite alérgica, algumas alergias, inclusive enxaqueca. Não sabia do que era, nunca sabia do que era. Gente, eu tirei. Uma semana depois, eu não sabia mais o que era enxaqueca. Depois de um tempo, eu passei a conseguir respirar pelo nariz. Eu tinha rinite alérgica, eu não conseguia respirar pelo nariz, pelos dois. Ficava contente quando dava para respirar por um lado do nariz, sabe? Porque vivia tão inflamado que chegava aqui dentro, ficava tão inchado que eu não conseguia respirar. Não era de muco, era porque estava inflamado. Então, dentro de um tempo, que eu não consigo exatamente determinar quanto, mas foi curto, foi menos de um mês, que eu li aquele livro em 9 dias. Extremamente ansiosa para terminar de ler, porque eu precisava entender, precisava também entregar os planos para os pacientes, né, em menos de uma semana. Gente, foi tipo assim, nunca mais vou comer esse troço. Mas nunca mais mesmo. Nunca mais. Ah, eu tinha prisão de ventre também. Isso mesmo. Tinha prisão de ventre. Pra fazer cocô era um parto. Era horrível. Falou que não sabe o que é um parto, né? Mas enfim, era complicado.